Quando ele sai do carro, ele dá 2 passos, ele já saca da arma. E atira. O ódio, sob determinadas circunstâncias psíquicas, ele é extremamente organizador. Chegaram ao cúmulo de dizer que eu realizava aborto em sala de aula, em alunas na UFC. Nem 50 milhões de anos eu ia imaginar que ela fosse tirar a coleira do cachorro para poder me agredir. Então eu tenho o direito de dizer que eu não gosto de negro? Ser racista não é ter liberdade de expressão. O alvo prioritário eram os negros, depois em sequência eram as mulheres e na sequência eram os gays. O conteúdo das redes sociais depende profundamente do conteúdo televisivo, do conteúdo audiovisual local. E aos defensores dos direitos humanos que se apiedaram do marginalzinho preso ao poste, façam um favor ao Brasil, adote um bandido. A extrema-direita, no século XXI, é mestra em retórica. Qual do ódio? Nós temos que romper com isso e avançar em direção a uma alfabetização antifascista e pró-democrática. As pessoas não podem achar que podem sair matando só porque você pensa diferente de mim. A gente acabou de assistir um trechinho do documentário. Eu estou aqui com a Rosângela, coordenadora do Criar Brasil. Boa noite, Rosângela. De que tipos de intolerância trata o documentário? Boa noite, Girana. É um prazer estar aqui. A gente agradece muito, né, esse espaço tão importante para o Criar Brasil e para a sociedade brasileira, que é um espaço que trata realmente da comunicação de forma democrática e cidadã. O documentário tenta, de alguma forma, trazer depoimentos de pessoas que viveram, que foram alvo desse discurso de ódio, trazer também depoimentos de pesquisadores, pessoas que refletem sobre essa situação e, principalmente, tenta buscar caminhos para o enfrentamento desse discurso de intolerância que vem fazendo tantas vítimas no Brasil, né? Então, nós temos visto que o aumento da fala intolerante, né, da presença dessa fala, tem sido, de alguma forma, um estímulo para que as pessoas, de fato, passem do ato à palavra, né, da palavra ao ato, né, e que acabem causando mal, principalmente às populações marginalizadas, às minorias. Então, isso é um quadro que a gente tem vivido no Brasil e tem vivido também em vários pontos do mundo. A gente acabou de ver agora a eleição do Trump, né? E a gente percebe que esse tipo de discurso, infelizmente, tem angariado adeptos. Então, nosso objetivo com o documentário é pensar um pouco sobre isso e, principalmente, pensar quais são as saídas para esse problema. De acordo com os especialistas ouvidos aí no documentário, o que está envolvido nesta construção do ódio? As fake news, a internet, como que esse ódio se constrói? Então, o que a gente identifica é que realmente existe o ódio das redes, que ele é mobilizador, ele envolve as pessoas, mas que ele não está restrito às redes. Então, um ponto importante que o documentário traz é que o ódio ele sempre fez parte da sociedade brasileira e ele sempre esteve, por exemplo, na TV. Ele sempre esteve na mídia hegemônica, ele sempre esteve nos programas de televisão, nos programas, por exemplo, policiais, que estimulam, né, o linchamento, que estimulam o preconceito, que criam estigmas. O ódio esteve presente sempre nos programas de humor, por exemplo, que faziam de populações das minorias populações risíveis e, por isso, desumanizadas. Então, a reflexão é bem ampla, né, que passa pelas redes sociais, mas também passa por uma permissividade da sociedade em relação a isso. Então, como nós chegamos até aqui, uma pergunta que se faz muito, né, como é que nós chegamos a ter o ódio tão presente no nosso dia a dia, mas, na verdade, parece que ele emergiu enquanto ele já estava presente na sociedade. Então, o que a gente tem que pensar é quais são essas raízes históricas
do ódio e como fazer para tentar lidar com essa situação que vem sendo utilizada, inclusive de forma ampla, como mobilizadora política e conquista de votos. Então, com uma interferência enorme na sociedade, então é algo que a gente realmente precisa pensar e precisa se organizar para, de alguma forma, reagir a isso. Rapidinho aqui para a gente fechar, o documentário ele aborda como o ódio ele não cabe dentro da democracia? Sim, na verdade ele aborda como por exemplo, a gente viu aí a Luciana Barreto falando sobre liberdade de expressão e discurso de ódio. Então, assim, da mesma forma que a liberdade de expressão é garantida, mas o direito à dignidade humana ele é mais importante. Então, num regime democrático, essa liberdade ela precisa ser conceituada, né? Precisa ser pensada dentro de algumas normas de convivência pacífica, de tolerância, de respeito ao outro. Então, essa relação com o outro é que precisa ser pensada. Então, o documentário traz algumas questões importantes em relação a isso e traz um tema também muito importante que é uma visão internacional, né, desse processo. Então, como é que esse discurso de ódio ele é adaptável também de acordo com cada cultura e cada país. Então, ações que são mobilizadoras do discurso de ódio no Brasil não são as mesmas que são, por exemplo, na Europa, muitas vezes. Os estigmas, eles são diferentes em cada local, mas existe uma estratégia internacional da extrema-direita que está pautada nessas falas intolerantes e que ela, sim, precisa ser objeto de estudo para que a gente possa entender, né, por que acontece assim e por que ela mobiliza tanto as populações e muitas vezes as próprias populações que são atingidas por esse tipo de discurso. E para quem ficou curioso, o documentário completo pode ser acessado em criarbrasil.org.br e também no youtube.com/criarbrasil. Rosângela, muito obrigada pela entrevista, boa mesa, bom debate aí na PUC. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigada, Gerana. Um abraço.